E as estatísticas sobre nós, pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, só pioram. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de uma coisa muito horrível, que são as estatísticas de violência sexual cometidas contra pessoas LGBTQIAP+. Não é um assunto fácil, não é um assunto que eu queria estar tratando aqui, mas é algo que a gente precisa falar, porque a gente precisa se atentar para esses números, porque eles não são nada legais, eles são muito preocupantes e a gente tem que entender o que está acontecendo e pensar sobre o que está acontecendo, o que está rolando para esses números ficarem tão altos. Essa matéria que eu vou citar aqui para vocês, ela é uma matéria que foi do finalzinho do mês passado, né? Ela foi publicada no dia 28 de junho de 2022, né? O dia do orgulho LGBTQIAP+. E essa matéria foi feita nesse dia porque foi o dia em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou esses números. Acontece que todo ano é liberado um anuário mostrando o que foi o ano anterior, né? Então, os números que eu vou falar aqui para vocês são dos anos de 2021 e a comparação é com o ano de 2020, né? Então é isso que a gente vai ter aqui em contexto. Os números de 2022 a gente só vai saber no ano que vem, em 2023. E esse anuário, que é chamado de Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um documento que foi elaborado, né, como eu disse, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele apontou que de 2020 a 2021, as violências de cunho sexual, né, os estupros contra pessoas LGBTQIAP+, cresceram 88,4%. Esse número é assustador. É completamente assustador. Os números totais desse levantamento mostram que em 2020 foram 95 notificações de estupro contra pessoas LGBTQIAP+, e em 2021 esse número saltou para 179. Então, assim, foi realmente um salto absurdo e vamos tentar entender o que que aconteceu para que a gente tenha tido esse aumento tão grande nesse crime hediondo contra a nossa população. Primeiro, é importante a gente entender que esses são os números do que foi denunciado. Tanto que quando a gente vai falar de violências sexuais, a gente sempre fala que os números reais com certeza são muito maiores do que aqueles que a gente tem divulgação, porque a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de violência não conta que sofreu esse tipo de violência, né? Seja por uma questão moral, porque a nossa sociedade, ela rechaça muito, ela ataca muito quem sofre esse tipo de violência, seja por vergonha por ter passado por aquilo, ou seja para não reviver esse trauma enquanto tá ali denunciando, né? E às vezes até mesmo também por medo da violência que vai sofrer ao fazer essa denúncia, que vai sofrer dentro da delegacia, na hora do exame de corpo e delito e por aí vai. Então, quando a gente fala desse tipo de crime, a gente sempre está falando de crimes subnotificados. E a Pandora está se mexendo, ela está fazendo barulho, mas vamos abstrair aqui. E esse anuário é feito com base justamente pegando os dados das secretarias de segurança pública dos estados, né? Então, eles pegaram ali, por exemplo, os dados do estado, sei lá, do Maranhão, do Distrito Federal e por aí vai, né? Então eles pegam esses dados e fazem o anuário mostrando como foi a violência naquele ano anterior, né? E no âmbito de violência sexual contra pessoas LGBTQIA+, a gente teve esses números absurdos. E é importante dizer aqui que esse anuário não pegou os dados de todos os estados brasileiros, porque tiveram estados brasileiros que não forneceram esses dados, né? Esses estados foram São Paulo, Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, 5 estados aí não forneceram e alguns desses estados estão entre os mais populosos do país. Então, né? Se a gente tivesse todos os estados fornecendo, os números seriam ainda piores, mas também em 2020 não foram todos os estados que forneceram os dados, então assim, né? Não tem como a gente ter toda essa certeza, assim, é, de que a gente teria um número ainda maior do que 88,4%. E a Pandora não para de se mexer ali. Quer dizer,
parou agora. Mas também não tô aqui culpando tanto esses dados, porque pode ser que eles só não tivessem esses dados ali em mãos, pode ser que eles não façam esse levantamento, né, quando uma pessoa vai lhe denunciar uma violência sexual, enfim, né. Esse levantamento que eu digo é o levantamento de saber se a pessoa vítima daquela violência era LGBTQIA+, ou não. Então, não sei por que que não forneceram esses dados, mas não forneceram, que é uma pena, porque seria muito melhor se a gente tivesse todos os estados fornecendo os dados para a gente ter um número mais próximo da realidade. Apesar de que não seria muito, porque, como eu disse, é um tipo de crime que é muito subnotificado. E um outro dado também que foi muito bizarro desse anuário, né, é que a gente teve uma queda do número de mortes de assassinatos intencionais em vários grupos. Mas nos grupos de pessoas LGBTQIA+, a gente teve crescimento. Em 2020, a gente teve 167 homicídios intencionais contra a população LGBTQIA+, e em 2021 esse número subiu para 179 mortes intencionais contra a população LGBTQIA+, o que configura um crescimento de 7,2%. Então, quer dizer, enquanto as outras populações, durante esse período de isolamento da pandemia e tudo mais, morreram menos, a população LGBTQIA+, morreu mais. Quando eu digo morreu mais, eu não tô falando de morrer de Covid, não tô falando de morrer de alguma doença. Não, eu tô falando de morrer assassinado. Então, os nossos números aqui, né, números de pessoas LGBTQIA+, mostram que durante esse período de 2021, a gente teve mais violências sexuais sendo sofridas, né? A gente teve um aumento das violências sexuais contra pessoas LGBTQIA+, e a gente teve um aumento de homicídios de pessoas LGBTQIA+ aqui no Brasil. São números extremamente preocupantes, ainda mais tendo em vista que esse tipo de crime contra outras pessoas diminuiu no ano de 2021 em relação ao ano de 2020 e da gente não. A gente aumentou esses números. E mais uma vez, nessa questão dos homicídios também não foram todos os estados que dispuseram os dados ali, que dispuseram os números para que enfim, esse levantamento anual fosse feito. Então, os números podem ser ainda maiores. E se você acha que a coisa parou por aí, não, porque a gente teve um outro tipo de crime que é um pouquinho menos grave do que esses, mas também que é muito grave, que é o de lesão corporal. Né? Os crimes de lesão corporal, ou seja, de agressão física contra a população LGBTQIA+, também subiram em 2021 em relação a 2020. Em 2020 foram registrados 1.271 casos de agressão física contra a população LGBTQIA+, e em 2021 já foram registrados 1.719 casos de agressão física contra pessoas LGBTQIA+, o que representa uma alta de 35,2%. Então, assim, né? A gente apanhou mais, a gente sofreu mais violências sexuais, a gente morreu mais em 2021 do que em 2020. Espero que em 2022 esses números não estejam ainda piores, né, do que foram nesses 2 anos anteriores aí. Tomara que essa tendência pare por aqui. Mas vamos aqui fazer alguns exercícios mentais, porque o anuário ele não tenta entender o porquê que essas coisas aconteceram, e a matéria também do Media Ninja, que foi a matéria onde eu vi sobre esse anuário, também ela não tenta fazer esse exercício de entender por que que isso aconteceu, até porque não era o objetivo nem do anuário, nem da matéria, porque ele só dispõe os dados, e isso daí depois é visto por outras esferas, né? Os dados estão ali para que outras esferas tentem entender o que que aconteceu nesse período. Uma coisa que a gente pode pensar, a princípio, é que em 2021 a gente teve mais casos de violência porque a gente teve maior flexibilização no isolamento. Então, 2020, né? Depois do carnaval, a gente teve ali o restante do ano inteiro, com isolamentos sendo sancionados na maioria dos estados, né? A gente teve proibição de festas, a gente teve proibição de eventos sociais, assim, que configurassem aglomeração. A gente teve, né, proibição, inclusive, de bares e tudo, né? E em 2021 a gente teve esses locais voltando a ser abertos, né? A gente teve isso acontecendo. Mas se a gente fosse a ter apenas essa questão, né? Apenas a questão de que em 2021 nós, pessoas LGBTQIA+, voltamos a nos expor na rua e por isso a gente sofreu mais, a gente
precisaria ter visto os números crescendo em todas as outras esferas também. E não foi o que aconteceu. Porque, né, homicídios a gente viu uma queda nos homicídios contra outros grupos sociais e um aumento nos homicídios contra pessoas LGBTQIA+. Então, assim, isso pode ter impactado? Provavelmente impactou, né? Porque pessoas LGBTQIA+, que, por exemplo, moram sozinhas, elas estavam muito menos propensas de sofrer algum ataque, de sofrer alguma violência sexual, de sofrer algum homicídio, quando elas estavam isoladas nas suas casas, no momento que elas passam a adentrar os ambientes públicos, elas ficam mais passíveis. Mas também a gente tem que lembrar que muitas pessoas LGBTQIA+, não moram sozinhas. E aqui vem uma outra coisa que foi uma preocupação muito grande que vários sociólogos, várias pessoas tiveram, várias pessoas que compõem entidades de luta contra a LGBTfobia tiveram quando a gente teve o lockdown sendo implementado, porque né, não houve assim um questionamento de que devesse ser implementado, não pelo menos por parte, né, da maioria dos sociólogos, da maioria das pessoas que compõem entidades LGBTQIA+, mas houve ali a preocupação de que no isolamento pessoas LGBTQIA+, iriam sofrer mais violência, porque as pessoas iriam ter que ficar isoladas com os seus possíveis agressores, né, no caso de famílias LGBTfóbicas. Foi a mesma preocupação também que grupos feministas tiveram em relação às mulheres que iriam ter que ficar ali 24 horas por 7 dias na semana durante um tempo indefinido de incontáveis meses, isoladas com homens que eram seus agressores, porque a maioria desse tipo de violência, né, contra mulheres acontece dentro de casa e também uma parte muito grande da violência contra pessoas LGBTQIA+, também acontece dentro de casa e muitas vezes sendo perpetrada pelos próprios pais, pelos próprios irmãos. Então, isso também pode ter contribuído e talvez em 2020 a gente só tenha tido uma menor como é que eu posso dizer? Uma menor denúncia, né? Menores números de denúncia. Talvez as violências estivessem acontecendo em uma quantidade alarmante também, mas por causa do isolamento, por causa do medo de se infectar, muitas pessoas não tenham ido ali, nas delegacias para fazer as denúncias e estavam sofrendo esse tipo de agressões dentro de casa, sem, enfim, sem externalizar na delegacia, sem fazer denúncias formais, né? E em 2021, como a gente voltou a ter uma flexibilização maior, talvez essas pessoas tenham sentido mais coragem de ir até a delegacia denunciar os crimes que estavam sofrendo, as coisas que estavam acontecendo com elas. É uma outra possibilidade também. E vem aqui outra possibilidade, que é simplesmente a possibilidade de das pessoas terem matado mais a gente mesmo, terem agredido mais a gente, terem violentado mais a gente, né? Que é uma possibilidade muito grande, tendo em vista que a gente teve muito mais discursos de ódio sendo propagados contra nós, né? Ao longo desses últimos anos, né? Principalmente por causa do governo Bolsonaro, a gente tem visto muitos ataques dentro dos meios políticos contra pessoas LGBTQIA+, e a gente tem visto crescendo muito é, o, a forma como os reacionários vêm falando da gente, né? A gente tem visto muitas figuras aí esbanjando a LGBTfobia. Não é à toa que aqui no Transmissão, por exemplo, né? Constantemente a gente tem falado sobre isso, né? A gente constantemente tem falado sobre figuras públicas que fizeram alguma coisa extremamente LGBTfóbicas. Então, assim, a gente tem visto isso crescendo também, né? Então pode ser que isso também tenha empoderado mais as pessoas que querem nos agredir. Esse vídeo aqui não vai dar uma resposta exata, porque não tem como eu saber, não tem como a gente saber. A gente só vai aqui levantar algumas possibilidades. De imediato aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu pensei nessas três possibilidades aqui que eu falei, mas pode ser também alguma coisa completamente diferente que eu não tenha pensado a respeito. De qualquer forma, é muito preocupante a gente ver esses números crescendo tanto, principalmente o número de homicídios, porque o número de homicídios não tem muito como dar explicação de que eles aumentaram porque as pessoas foram denunciar mais, porque o homicídio, né, independe de você denunciar ou não, tá ali o fato aconteceu, a pessoa tá morta,
não tem muito como fugir disso, né? E as investigações apontam se foi um homicídio ou não. Até porque esses homicídios aqui que eu citei para vocês, que subiram os números de 2020 para 2021, eles não dizem que são crimes de motivação LGBTfóbica, né? Então, assim, só falam que pessoas LGBTQIAP+, foram mais assassinadas, mas não falam que as pessoas LGBTQIAP+, foram mais assassinadas por motivação LGBTfóbica. Porque, né, podem acontecer outras coisas também, às vezes, a pessoa que matou aquela pessoa fez por outros motivos, né? Não exatamente LGBTfobia, apesar de que, né, geralmente o motivo desse tipo de crime costuma ser LGBTfobia. Não disse que sempre é LGBTfobia, falei que costuma ser LGBTfobia. Então esse é um número que, assim, não tem como fugir muito. Cresceu, né? A quantidade de homicídios contra nós cresceu de 2020 para 2021. Não foi só porque teve mais denúncia, foi porque realmente cresceu, porque o fato tá ali, como eu disse, não tem como fugir. Agora, de violência sexual, pode ser que em 2020 só tenha sido mais subnotificado do que foi em 2021, e no caso também de agressão física, pode ser também, né, de lesão corporal, pode ser também que em 2020 só tenha sido mais subnotificada do que em 2021. Eu queria muito que houvessem pesquisas mais aprofundadas a respeito disso, para tentar entender os motivos dos números de violências contra nós terem crescido tanto de um ano para o outro, né? Espero que façam esse tipo de pesquisa, mas por enquanto a gente só tem os números, por enquanto só dá pra gente especular. E são essas aqui as especulações que eu consegui fazer. Não posso dizer pra vocês qual que eu acho que é mais verdadeira, porque realmente não tem como eu saber qual dessas seja mais verdadeira. Todas elas parecem plausíveis pra mim. Provavelmente vocês vão ter outras percepções também, vocês vão ter outros insights do que pode ter acontecido, e pode ser que quando eu ler os comentários de vocês, eu também pense que pode ter sido isso também, né? Então, comenta aí embaixo o que vocês acham que pode ter acontecido no ano de 2021, que foi diferente do ano de 2020, que possam ter gerado mais esse aumento de números, né? Também comenta o que você pensa das hipóteses que eu levantei aqui. De qualquer forma, é preocupante. Vamos ficar de olho nisso e vamos nos proteger mais. A gente também, por mais que a gente tenha ficado mais exposta a violências, né, nós, pessoas LGBTQIA+, a gente também tem tido cada vez mais espaços para a gente poder discutir sobre nossas vivências, a gente tem tido mais espaços para poder conscientizar pessoas, a gente tem tido cada vez mais alcance na sociedade, né? Então, vamos nos fortalecer o máximo que a gente puder e vamos tentar nos proteger desses números tão alarmantes que, que estão aí nos rodeando, né? Que parece que entrando e saindo as nossas estatísticas não melhoram tanto. Apesar de eu ter feito um vídeo anterior que falava que a aceitação de pessoas LGBTQIA+ está aumentando, mas nos outros números, os números que mostram como a sociedade nos trata, esses números parece que não melhoram. Mas enfim, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. E é isso. Comenta aí o que você acha disso. E não se esqueça também de se tornar membro daqui do Transmissão, caso você tenha essa possibilidade. E também de deixar aquele like, porque o like ajuda muito a fazer o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e indicar mais o meu conteúdo para você. E também ajuda o YouTube a disseminar mais o conteúdo pelo YouTube em si, né? Indicar para mais pessoas. Então, deixa o seu like aí, que é super importante aqui para o andamento do Transmissão. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.